Bem, estamos de volta já agora ao segundo bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje contando com a presença da professora Virgínia Sarrego, a professora de Sociologia da Universidade Cândido Mendes, doutora em Meio Ambiente, e de Afonso Henrique de Albuquerque Júnior, engenheiro florestal e extensionista rural do escritório local da Emater Rio, diretor secretário do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras. Eu queria começar, porque a gente entra na fala e é aquilo que a gente sempre fala. Esse programa ele visa o quê? A democratização do conhecimento. Cada vez, eu acho que não existe nenhum país no mundo que tenha chegado à condição de um país desenvolvido, e quando a gente vê, não adianta a riqueza. Hoje nós temos a riqueza, temos lá o ouro guardado, somos um dos 10 maiores países do mundo, né? Se fala isso com relação à parte econômica, mas em relação à educação, nós estamos lá na 60ª, não sei o quê, com relação a índice de desenvolvimento humano, nós estamos lá, então, com índices aí que dizem, próximo até de alguns países aí extremos, né, como até da África, em alguma situação. Então, a democratização, quando a gente fala aqui, Afonso, é tirar da sala de aula, quer dizer, o que a gente debate, o debate que a professora faz lá, os seminários que a professora faz com os seus alunos, as propostas dos trabalhos que são apresentados pelos alunos, as pesquisas que são feitas, e trazer aqui de uma forma um pouco mais simplificada e mais prática, né, e mais dinâmica aquilo que está acontecendo. Eu queria só pedir à professora Virgínia, a vocês dois, que pudessem passar assim, de forma bastante direta, o que é uma bacia hidrográfica? Porque as pessoas falam, a bacia hidrográfica já entra na corrente sanguínea de vocês que já trabalham isso, como sendo algo que todo mundo já domina. O que é uma bacia hidrográfica? Bom, geograficamente, né, a definição é que a bacia hidrográfica é o conjunto das terras que são drenadas por um rio principal e todos os seus afluentes, subafluentes, né, e que, na verdade, o que acontece com a bacia hidrográfica? Ela não tem os limites políticos administrativos, ela tem os seus caminhos naturais. Então, quando a gente, por exemplo, tem bacias hidrográficas que atravessam vários países, tem bacias hidrográficas que atravessam vários estados. Nós tivemos recentemente o problema de São Paulo com o Rio, exatamente. Não foi? A questão do Rio Paraíba do Sul, que ele envolve 3 estados, né, e a principal região economicamente produtiva do país, né, que é o Rio, São Paulo e Minas Gerais, e a escassez, né, principalmente o problema de São Paulo vai gerar uma série de problemas aqui no Rio, e foram feitas várias reuniões, enfim, isso é um conflito que existe pelo uso da água. Então, assim como a gente tem esse conflito aqui, né, e que foi meio que regulamentado, né, tem algumas resoluções, mas isso acontece no mundo, por isso tem o Fórum Mundial da Água. A gente tem conflitos entre países ali, a questão de Israel, dos palestinos, o controle do Rio Jordão, a gente tem lá o Egito também, com a questão do Rio Nilo, se eu não me engano, se é o Quênia ou é o Sudão, acho que é o Sudão, está construindo uma grande hidrelétrica que vai reduzir a vazão do Rio Nilo. Então, no Egito eles não vão ter mais aula. A dádiva, lembra? Quando a gente estuda história, o Egito é a dádiva do Nilo. Mas e aí, se o país anterior prende essa água, como é que o país seguinte vai usar? Então, isso é um problema mundial. Por isso, esses fóruns vêm acontecendo, né? Tem esse Conselho Mundial da Água, que procura reunir entidades da sociedade civil, mas principalmente dos usuários e dos governos, né, dos órgãos governamentais, para a gente procurar estabelecer padrões de gestão que garantam o acesso desse recurso a todos. E o tema do Fórum Mundial é compartilhando água. E nós, brasileiros, temos que tomar cuidado com isso. E é isso aí, a professora Virgínia, Afonso, ela levanta essa bola, que é a questão exatamente que a gente gostaria que fosse o fio condutor desse programa. O compartilhamento da água. Hoje, na medida, você que trabalha com extensão rural, você sabe que existem também, da mesma forma, existe o grande conflito, quando nós estamos falando de países, existe o pequeno conflito, né, do produtor rural, que às vezes ele faz, na sua propriedade, entender que a água que corre na sua propriedade, ele pode fazer uso ali no abastecimento da sua lavoura toda e, de alguma forma, ele fazer redução. Então,
a importância desse fórum para você? Vou retomar só a bacia. O que é a bacia hidrográfica? Né? A bacia é realmente uma bacia, porque quando a gente fala não joga água fora da bacia, que toda a água da chuva que chove aqui em Friburgo, na bacia do Rio dos Rios, aqui o Bengalas, o Rio Grande, essa água ela vai chegar no mar lá em Campos. Se a água que chove em Lumiar, ela vai chegar no mar em Macaé. Então, explica então um pouquinho para a gente, já que você falou, e nós vamos deixar isso para o último bloco, mas já você entrou no assunto. Quer dizer, nós temos um rio que passa por Friburgo. Que rio? Aí as pessoas falam, chega ali, tem uma confluência, e aí transforma no Rio Bengala. Que água? Vem uma água que é a água da serra de um lado de cá. Como é que é isso? Explica só para o telespectador. A bacia hidrográfica, assim, definida como uma região de planejamento e de execução das políticas de recursos hídricos, é o Rio dos Rios. Ela nasce aqui no Cônego, o rio Caledônia e Cascatinha formam o Rio Cônego, o Rio Santo Antônio, que nasce lá em Teodoro de Oliveira, pega o Deboçan, e eles se encontram ali no Paissandu e formam o Rio Bengalas. O Rio Bengalas, ele é afluente, um contribuinte do Rio Grande, que nasce lá em São Lourenço, atravessa toda a região produtora, aqui de Friburgo, e o Rio Grande vai Bom Jardim e vai descer na serra até encontrar o Rio Negro, que nasce em Duas Barras, e formando dois rios. O Dois Rios que é o afluente do Rio Paraíba do Sul, que nasceu lá em São Paulo, que é um rio, né, federal, porque atravessa vários estados, igual o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, e toda a água que chover na serra da bacia hidrográfica do Rio São Francisco vai chegar no mar, lá entre Alagoas e Sergipe. E se do lado de cá chover na bacia do Rio Doce, ela vai chegar no mar no Espírito Santo. Quer dizer, então, a importância de Friburgo hoje. Hoje o cidadão friburguense que tem a água que passa, com a qual ele é abastecida, né, que é de Friburgo, ele tem essa ligação, né, esse fio condutor. Quer dizer, nós vamos formar lá na frente o Rio Grande, do Rio Grande nós vamos aí chegar até Duas Barras, e Duas Barras acabando esgotando, antecipando, né, até o Rio Paraíba. Então, quer dizer, nós contribuímos, Nova Friburgo contribui, quer dizer, para o abastecimento, a complementação, coisa nesse sentido. O pessoal de Campos adora Friburgo, por quê? A grande vazão do Rio Paraíba do Sul, ela é desviada para ir para o Guandu, para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então sobra muito pouca água, que chega em Campos com muito pouca água. Então os contribuintes aqui, que são de Minas Gerais, que é o Pomba, o Muriaé, o Rio Pomba, o Rio Muriaé, o Rio Piabanha, aqui de Petrópolis e Teresópolis, e o Rio dos Rios, que é o nosso Rio Grande aqui de Friburgo, todos eles vão minimizar esse impacto da transposição do Rio Guandu lá em cima em Barra do Piraí. Virginia, acho que essa fala do Afonso, ela já nos traz, acho que ela já nos responsabiliza, né? Quer dizer, é isso que é o importante. Quer dizer, o debate, acho que ele serve para isso, ele tem como propósito isso, ao final você entender, quer dizer, que hoje, o que acontece aqui na cabeceira, como a gente diz, na cabeceira desses rios, aqui quando nós estamos falando, aqui há um rio que forma em Cascatinha e Cônego, né, com suas nascentes ali, e um outro que vem lá de Teodoro de Deboçan e depois contribui até para o nosso reservatório, né, lá em cima do Deboçan, que vai ser, né, que vai abastecer a cidade também. Então, nós só podemos fazer reservatório no Deboçan porque não há ocupação humana, né? A ocupação humana é na calha principal do Rio Santo Antônio, né? Porque ali isso. Você estava falando em metrópole. Hoje, a situação de escassez, em 2014, nós tivemos assim uma bandeira lá em São Paulo, onde no Alto Tietê, que é um dos contribuintes para o abastecimento da região de São Paulo, por Cantareira, houve restrições de irrigação, no uso da irrigação. E na própria cidade de São Paulo, falava-se, não tem racionamento, mas ficavam 3, 4 dias, alguns bairros sem água.
Hoje a realidade da cidade do Cabo, que você falou no início do programa, né, na África, é uma situação que a primeira metrópole do mundo a sofrer com a escassez hídrica, né? Lá a gente usa assim 45 litros de água para tomar um banho de 5 minutos. Cada habitante da cidade do Cabo hoje só pode usar 15 litros por dia. Então, é um terço do nosso banho de 5 minutos. Eles estão tendo a quantidade de água para cada habitante hoje na cidade do Cabo. Quer dizer, aproveitando isso que nós não estamos falando ainda nem em água potável, né? Você falou água permitindo para cada um. Quer dizer, um dos últimos números que a gente teve conhecimento, e os números são coisas que são dinâmicas, né? Quase 1 bilhão, de 900 a 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, né? Mas dentro de tudo isso, desse turbilhão aí que está sendo passado aí, Virgínia, então como é que é o que você percebe de contribuição que esse fórum pode dar em termos de compartilhando, que eu acho que por isso que eu fiz questão dele passar o que nós estamos compartilhando, né? Nós estamos contribuindo para Campos, por exemplo, para que possa ser abastecido o Rio Paraíba. Contribuindo para Macaé, contribuindo para Macaé, para Rio das Ostras. Né? Porque a gente tem os divisores de água, que são os que, né, as formas de relevo que vão exatamente... Se você considerar as águas subterrâneas, nós também jogamos água para Macacu, que vai servir Niterói, e ali o Compete, né? Desculpa, professor. Então, a questão básica e por isso o conceito de bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, a gente não pode pensar uma ação em relação a um rio, por exemplo, sem pensar em toda a bacia hidrográfica, em todos os efeitos, porque, na verdade, o meio ambiente ele é um sistema. E a noção de sistema é esse. Você bota uma alteração aqui, é um conjunto de partes que estão num relativo equilíbrio. Então, se eu for fazer uma intervenção, eu preciso pensar essa intervenção em termos globais da bacia, em termos globais do mundo. Mas, no caso, né, aqui no Brasil, a gente tem a Lei das Águas, ela estabelece a bacia hidrográfica como essa unidade de planejamento e gestão. E os comitês de bacia hidrográfica, que são os órgãos responsáveis, eles são órgãos deliberativos, consultivos e normativos sobre os usos da água no território sob sua jurisdição, né? E os comitês, eles são formados pelos membros da sociedade, seja representantes de entidades da sociedade civil, representantes dos órgãos do poder público, nas suas várias instâncias, estadual, federal e municipal, e também os usuários das águas, né, que são as empresas, grandes ou pequenas empresas, agricultores, pescadores, que dependem dessas águas para desenvolver suas atividades econômicas. Nós estamos chegando ao final do segundo bloco, mas acho que é importante também, da mesma forma como vocês deixaram claro aqui, da importância de Friburgo, e hoje Friburgo tem uma importância estratégica, né? Quer dizer, muito mais do que uma cidade do polo do vestuário, muito mais do que uma cidade metalmecânica, muito mais do que uma cidade, segundo produtora de flores de corte, né? Quer dizer, há uma importância estratégica que o cidadão friburguense não conhece, que nós estamos abrindo aqui, quer dizer, esse fórum para isso, né? Esse fórum desse debate aqui nosso, para mostrar o seguinte, o quanto de importância o município de Nova Friburgo tem dentro do Estado, e como vocês disseram, quer dizer, tanto para uma área, uma região, quanto para outra. Então, é isso que a gente também quer deixar, essa forma de legado de conhecimento para o nosso telespectador. Nós vamos para o terceiro e último bloco, onde nós vamos falar, quer dizer, exatamente da importância não só da água como um alimento, né? Não só como água como aquela que nos dá condições aí de sobrevivência, mas como água como um todo, que se pensa onde nós poderemos contribuir nesse compartilhamento, eu acho que mundial, da água, onde alguns hoje no mundo, enquanto nós estamos aqui bebendo nosso copo d'água, com a nossa torneira aberta, desperdiçando alguma coisa com uma goteira em qualquer lugar, algumas pessoas no mundo hoje têm dificuldade, inclusive já estão no processo de dessalinização, que é um processo muito caro,
e que é, a princípio, inviável para que alguns países possam trabalhar. Bom, nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje trabalhando água.